Oi galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, né? Mais uma semana estudando em casa, então bora lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre formação de palavra. O que é a formação de palavra? É aquilo que vai haver uma derivação e vai haver uma posição. Derivação é aquilo que deriva, né? Então a gente vai ver e desvendar um pouco do como a gente pode formar as palavras. Vamos começar com a derivação, certo? Vamos observar as palavras que estão em destaque nas músicas. Vê. Chuva, chuvisco, chuvarada. Lá de Cocoricó, aquele desenho animado que a gente já assistiu, né? Ou os pais de vocês assistiram, ou até vocês mesmos assistiram. Chove, mas como chove? Chuva, chuvisco, chuvarada. Vamos lá. Essas palavras, chuvisco, chuvarada, né? Elas são palavras derivadas da palavra chuva, certo? O que é uma palavra derivada? É uma palavra que surge a partir de outra palavra. Ou seja, chuvisco e chuvarada surgiram por conta da chuva. Por conta da palavra chuva, ok? Então, isso vai se chamar um processo de derivação, tá bom? A derivação pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. E ainda tem a derivação prefixal e sufixal juntas, tá? Então, vamos lá ver como é que a gente pode fazer. A derivação prefixal é o processo de formação de palavras que acrescenta um prefixo à palavra primitiva. Ou seja, prefixo. Pré é aquele que vem antes do nome, ok? Então, esses prefixos vão possuir significados que vão mudar o sentido da palavra, a semântica da palavra, tá? Lembrando que pré vem antes, tá? Prefixo, derivação prefixal. Então, vai ser colocado um prefixo, ou seja, um conectivo, vamos dizer assim, que faça um novo sentido àquela determinada palavra, tá? Por exemplo, a palavra crer, né? Quando eu falo descrer, né? Eu acrescentei um prefixo, des, que significa não crer. Des é não crer, né? Ler. Quando eu digo ler, né? Quando eu digo reler, esse re aqui quer dizer que eu vou ler de novo, né? Capaz, incapaz. Quando eu digo que é incapaz, quando eu digo que eu sou incapaz, é porque eu não sou capaz de algo a partir do prefixo in, ok? Já a derivação sufixal é o processo de substantivos, adjetivos, verbos e advérbios por meio do acréscimo de um substantivo, de um sufixo, tá? Ao radical desses nomes, ou seja, tem o radical e eu vou botar um sufixo. Sufixo é aquele que vem depois da palavra ou depois do radical. Existem três tipos de derivação sufixal. É a derivação nominal, a derivação verbal e a derivação sufixal adverbial. Vamos lá, é bem fácil. Derivação sufixal nominal, ela já está dizendo nome, né? Quem são as classes gramaticais dos nomes? São os substantivos e os adjetivos, certo? Por exemplo, a palavra papel. Quando a gente vai botar uma derivação sufixal, que é o sufixo, vai ficar papelaria, certo? É uma palavra que derivou da palavra papel. Por exemplo, quando eu digo a palavra tinta, a palavra tinta, eu posso botar tinturaria. É uma palavra que derivou da palavra tinta, tinturaria, ok? Outra, risonho.
Derivou da palavra riso. A gente colocou o onho aqui, ó. Que é o sufixo, ok? Já as verbais são para formar verbos, ok? Vamos lá para o exemplo. Atual. Quando a gente bota um sufixo, vai ficar atualizar. Quando eu digo formar, por exemplo, eu posso transformar ele num verbo, né? Formalizar, né? Adverbial. Formando advérbios de modo. Por exemplo, a palavra feliz, felizmente. Por exemplo, a palavra alegre, alegremente. Toda vez que eu acrescentar o sufixo mente, ele vai derivar para um advérbio de modo, ok? Já a derivação prefixal e sufixal ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Vamos lá. A palavra leal. Eu tenho o prefixo des e tenho o sufixo dade. Quando eu faço a junção dos dois prefixos mais radical, fica deslealdade. Mas se eu tirar o dade e deixar o desleal, essa palavra existe, não é verdade? E se eu tirar o des e deixar lealdade, essa palavra existe. Então, ou seja, a derivação prefixal e sufixal, ela necessariamente não vai precisar que um ou outro existam. Tá ok? Nesse caso aqui, como eu exemplifiquei, deslealdade pode se tornar desleal e pode se tornar lealdade. Vamos para um outro caso. Infelizmente. Prefixo in, radical feliz, sufixo mente. Quando eu formo uma palavra, fica infelizmente. Tirei o in, certo? Que é o prefixo. E deixei o felizmente, essa palavra existe, certo? Agora, se eu tirar o mente e deixar o infeliz, essa palavra também existe. Então, mais uma vez, a derivação prefixal e sufixal, a gente pode acrescentar ou um ou outro e vai estar ok. Já para a sintética, as duas têm que existir, o prefixal e o sufixal, tá? A palavra mudo. Quando eu acrescento o prefixo é, mais radical mude, e o sufixo ec, a palavra fica emudecer. Se eu tirar o sufixo ec, a palavra emude, ela vai ter sentido? Não. Não existe sentido nessa palavra, se eu tirar o ec. A mesma coisa se eu tirar o prefixo e. Mudecer. Existe essa palavra? Existirá sentido? Não. Então, a derivação parasintética, ela tem que ocorrer as duas juntas. Tanto o prefixo como o sufixo. Questão da alma, tá? Palavra inicial. Vamos lá. Prefixo des, radical alme, sufixo ado, formando a palavra desalmado. Tirando o ado, vai ficar desalme. Existe essa palavra? Não, não existe essa palavra. Não existe sentido para essa palavra. A mesma coisa se eu tirar o des e ficar almado. Não existe essa palavra almado. Então, derivação parasintética, relembrando, é quando resulta do acréscimo simultâneo. Ou seja, ao mesmo tempo, tem que ter o prefixo e o sufixo para a palavra existir. A derivação regressiva, já está dizendo, regredir. Quando a gente reduz uma letra da palavra. Aqui, ó, o verbo comprar. Quando eu quero reduzir a palavra, quando eu quero derivar a palavra, vai ficar compra, que vai ser o substantivo, ok? O verbo beijar. O verbo beijar, quando eu tiro o R e acrescento outra letra, fica beijo,
e vai para o substantivo. A mesma coisa é o verbo jogar. Jogar. Quando eu vou transformar ele para o substantivo, eu tiro o AR e faço o acréscimo do O. Jogo, tá? Ou joga, né? Vamos lá. Como eu disse, né? Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Por isso recebe o nome de substantivos deverbais, ou seja, que vieram de verbos. Note que a linguagem popular são frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva, ou seja, a derivação que houve uma redução. O portuga, que vem de português. A gente não fala geralmente o português, a gente fala o portuga, né? Numa forma mais cotidiana. Em vez de a gente falar botiquinha, a gente fala boteco, né? E quando a gente fala de comunista, a gente fala o comuna. Não é tão comum, né? Mas se fala comuna, tá? Ou ainda, agito, de agitar. Agitar é o verbo. Amasso, de amassar. Amassar, como a gente amassa o papel, né? E chego, de chegar. Ok? Chegar é o verbo, tá? A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra, sem sofrer qualquer acréscimo ou supressão em sua forma, ela vai mudar de classe gramatical, certo? Nesse processo, os adjetivos passam a ser substantivos. Por exemplo, os bons serão contemplados. Quando a gente fala bons aí, a gente lembra que bons é um adjetivo. Vamos trocar por outro adjetivo. Os maus serão colocados à prova. Vê, os maus é a mesma coisa desse exemplo aqui. Os maus, ele é um adjetivo e vai passar a ser substantivo, tá ok? 2. Os particípios passam a substantivos ou adjetivos. Por exemplo, aquele garoto alcançou um feito passando no concurso. Ok, feito. Feito é um particípio, tá? Lembrando que particípio é aquilo que a gente fez no passado, tá? Ou no pretérito. Os infinitivos passam a ser substantivos, tá? Infinitivo é uma forma do verbo, tá? Forma nominal do verbo. O andar de Roberta era fascinante. Vê, eu tô qualificando, no caso, dando nome ao andar de Roberta, ok? O badalar dos sinos sou na cidadezinha. O badalar é infinitivo, mas aí se tornou substantivo. Os substantivos passam a adjetivos. Por exemplo, um funcionário fantasma foi despedido. Vê, o funcionário fantasma. Funcionário é o substantivo. Fantasma também. Mas aí eu estou qualificando o funcionário. Porque ele poderia ser o funcionário dorminhoco, o funcionário atrasado, o funcionário relapso. Eu poderia dar várias qualidades a ele, sendo substantivo também. E neste caso, o fantasma, aí, ele se tornou adjetivo, ok? O menino prodígio resolveu o problema. Por exemplo, quando eu digo também, o menino ou filho pródigo voltou para casa. O menino, ele é um substantivo, mas eu estou qualificando esse substantivo a partir de um outro substantivo, que é o prodígio ou pródigo, tá? Na outra fase que eu falei. Quinto, os adjetivos passam a ser advérbios. Falei baixo para que ninguém escutasse, certo? Ou seja, mais uma vez, qualifiquei a partir do advérbio como eu falei,
tá? Palavras invariáveis que passam a ser substantivos. Por exemplo, não entendo o porquê disso. Ou poderia ser o porquê dessas coisas acontecem comigo. Certo? Poderia ser um substantivo, tá? No caso aí na frase. É uma derivação imprópria. Substantivos próprios tornam-se comuns. Por exemplo, aquele coordenador é um Caxias. Caxias foi um chefe, um general antigo, né? E isso o povo pega a pessoa dele e coloca no texto ou numa frase. Por exemplo, eu posso dizer assim: minha mãe é uma Amélia. Amélia, antigamente, era uma mulher que fazia tudo. Era uma dona de casa, era uma mulher exemplar. Pronto. Eu posso exemplificar minha mãe dando um substantivo próprio. Então, o exercício que eu passo para vocês é do módulo 1, o capítulo 2, da página 34 até a página 36, onde vai falar tudo sobre esse assunto aí, que foi derivação, tá? Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo e tô no privado para tirar qualquer dúvida e esclarecer qualquer coisa para vocês. Um abraço, um beijo a todos e bons estudos mais uma vez.